Goleada do campeão na despedida do campeonato. 1-0 marcou Pote no estádio José Alvalade, o primeiro de 3 golos de Pote neste encontro. Fica com o título de goleador da Liga Pote com 3 golos marcados neste jogo frente ao Marítimo em Alvalade. Aqui o segundo, depois de um remate ao poste de Daniel Bragança, apareceu Pote a rematar para dentro da baliza de Charles. Mais um golo para Pedro Gonçalves, primeira época no Sporting e a terminar a época como o melhor marcador do campeonato. Ultrapassou Seferovic na última jornada. Cá está a festa de Pote. Depois um lance caricato, logo depois do 2-0, o 3-0, pé furado de Charles, golo na própria baliza de Caro. 3-0 para a equipa de Ruben Amorim, uma fífia enorme do guarda-redes do Marítimo. Aqui o momento que dá esse título de melhor marcador do campeonato a Pote. Grande passe de Jovem Cabral. Pote isolado frente a frente com o guarda-redes Charles a fazer o 4-0 e, mais importante do que isso, a garantir que ultrapassava Seferovic como o melhor goleador da competição. 23 golos de Pote neste campeonato. Ainda mais um para a equipa de Ruben Amorim, com mais um disparate do guarda-redes Charles. Foi o equatoriano Gonzalo Plata a colocar a bola dentro da baliza do Marítimo. 5-0 num dia que foi também de 2 novos campeões nacionais. Tomás Silva por um lado, Marítimo, atenção, André Paulo por outro, que aqui foi batido. Golo do Marítimo, que ainda assim não foi suficiente para estragar a festa do Sporting no estádio José Alvalade. Assistência do Marítimo, atenção, Marítimo, atenção, Marítimo, gol! Assistência do Marítimo, atenção, Marítimo, atenção, Marítimo! Fica, venceu no estádio Dom Afonso Henrique, já depois do intervalo. O golo de Seferovic numa boa jogada do ataque do Benfica à esquerda. Nuno Tavares, Tarap Darwin na jogada e a conclusão é de Seferovic, que também marcou neste lance. Desvio de Gabriel ao primeiro poste e Seferovic a fazer o golo 22 no campeonato. Pensava ele que seria suficiente para levar a melhor sobre o Pote, mas acabou por não acontecer esse cenário de festa para o avançado suíço do Benfica. Neste jogo, o Vitória ainda marcou neste pontapé de canto batido por Ricardo Quaresma. Jorge Fernandes fez o golo do Vitória, que ainda assim perdeu por 3-1. Fica fora das competições europeias da próxima época. O terceiro do Benfica foi marcado por Everton Cebolinha neste remate cruzado, numa altura em que o Vitória tentava o tudo por tudo. O golo de Everton Cebolinha. Antes ainda, no dia de hoje, nesta quarta-feira gorda, foi o Porto a vencer no Dragão. Erro de Silvestre Varela, aproveitado por Otávio. Assistência para Taremi. Golo 16 do avançado iraniano no campeonato. 1-0 para o Futebol Clube do Porto, antes ainda de ter sido cumprido o primeiro quarto de hora no estádio do Dragão. Cá está a conclusão de Taremi, que conclui também assim a primeira época com a camisola do Porto. Mais uma grande arrancada de João Mário pela direita, conclusão de Grujic, golo do médio sérvio do Futebol Clube do Porto, que vamos ver se fica ou não no clube. A dúvida é para esclarecer nas próximas semanas. Quem também marcou neste jogo mais uma vez foi Tony Martínez. Continua de pé quente, ou continuou de pé quente até ao final do campeonato, porque a época já acabou para o Porto. 3-0 neste remate do avançado espanhol ex-Famalicão. Diogo Leite também marcou. Vitória do Porto por 4-0 no estádio do Dragão, numa noite que fica marcada pela festa do Sporting e sobretudo de Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves é o melhor marcador do campeonato, ultrapassa Seferovic com mais um gol depois dos 3 marcados esta noite. É o tema que merece o pontapé de saída no programa de hoje, porque com estas imagens o jogador português torna-se no goleador máximo do Sporting Clube de Portugal desta temporada, coroando também uma temporada que foi de sonho para a equipa de Ruben Amorim, depois da conquista do título português. Agora também um recorde pessoal que ambicionava. Seferovic esta noite no jogo frente ao Vitória de Guimarães marcou 2 golos. Esperava por ver o que faria Pote e nesta exibição de grande qualidade acaba mesmo por ultrapassar o suíço e sagrar-se o melhor marcador do campeonato. Vamos de imediato
à conversa. O Paulo Futre e o Vítor Pinto estão comigo em estúdio, além do Otávio Machado e do Diamantino. Vítor, estes 3 golos são o coroar de uma época muito boa por parte do Pote. Uma época incrível, Paulo, e deixa-me antes de mais boa noite, mandar um abraço ao Sr. Manuel Duarte, antigo dirigente do Boa Vista e que privou com o José Maria Pedroto, que seguramente hoje teve uma alegria, acompanha-nos sempre aqui o ligador e teve uma grande alegria hoje seguramente com a vitória do Boa Vista. E sendo concreto, eu à tarde tinha falado que se calhar inclinava-me um bocadinho para o Seferovic porque o empate favoreceu o Seferovic e eu já previa que o Seferovic marcasse. O jackpot do Pedro Gonçalves é o primeiro hat-trick da carreira, Paulo Vieira Lima, e eu... Numa situação destas, acho significativo da força do grupo, da força de Pote, é quase um paradigma do que foi a época de Sporting, superar dificuldades a todos os momentos. Numa altura em que era preciso corresponder, Pedro Gonçalves marca 3 golos, coisa que nunca tinha feito na carreira, e a equipa toda desta feita, onde era preciso um, foram todos, a equipa toda esteve à volta de Pedro Gonçalves, jogou como se fosse um jogo a sério, jogou com a intensidade de um jogo onde podia estar um prémio coletivo em disputa, e o Pedro Gonçalves teve em 6 remates, marca 3 golos, e acho que é um prémio merecido porque há 25 anos que um português não ganha e também é muito difícil. Muito significativo, não é? Também diz muito da função dos golos, Paulo, e também é muito difícil encontrar em toda a lista de vencedores, do prémio de melhores marcadores, jogadores que não sejam pontas de lança puros ou avançados puros. Pedro Gonçalves chegou do Famalicão, tinha marcado 7 golos, creio, o ano passado, com características de médio, e foi um jogador que evoluiu muito e deu razão não só ao Sporting, a Rubem Amorim que acreditou nele, ao Sporting que fez um negócio complicado para conseguir ter em Alvalade e não o deixar ir, por exemplo, para outros clubes grandes em Portugal que estavam interessados, e este sucesso de Pote, de facto, é a cereja no cimo do bolo da grande temporada leonina. São 23 golos para o jogador português, 22 para Seferovic, que estava empatado com Pedro Gonçalves no início da jornada. Hoje, frente ao Vitória de Guimarães, Seferovic marcou 2. Agora, Pote acabou com a competição, por assim dizer, no derradeiro jogo do campeonato. Marcou 3, ficou a questão arrumada. Paulo, no último programa, tu colocaste no topo da Liga o Coates sentado ao lado do Palhinha. E este rapaz, que marcou 23 golos? Boa noite, Paulinho, Vítor. Boa noite, pequeno Paulo. Tininho. Eu estou lá em casa, boa noite. Isto logo abaixo. Nota 11, Coates, nota 10, Palhinha, e este... O termo na semana passada era rei e vice-rei. Vice-rei. Aliás, repara que o Paulinho merece nota 11, acima de 10. Este também merece como vice-rei, não é? Também merece estar ali. Também merece, o guarda-redes também, o Adam, mas pronto, o miúdo, passa. Mas cuidado com esta fera, mas miúdo... Já estou surpreendido com isto que disseste agora. Até foi um choque para mim. De um português. Há quantos anos não ganhou um português? Repara na homenagem da equipa. Desculpa interromper-te. Estas imagens são exclusivas da CMTV, foram captadas há pouco do relevado. Vê a forma como também a equipa se une em torno do jogador, não é? Celebrando este feito também... Histórico. É histórico, sim. Histórico. São 20 e muitos anos, Vítor. 25? Sim, 25 anos, exatamente. Fizemos uma entrevista ao Domingos a assinalar precisamente há uma semana aos 25 anos. 25 anos como português não é o melhor marcador do campeonato. Isto é incrível, não é? Isto é histórico. E este miúdo hoje, Paulinho, diz-me, se tivesse tudo dentro do normal, os mercados, menos 60 milhões, ou melhor, ia ter ofertas de 60 milhões para cima de euros. Se o mercado estivesse normal, se a Espanha estivesse normal, se a Inglaterra estivesse muito melhor do que está, a Itália, etc, etc. Então é bom para o Sporting isso não acontecer, não é? Enfim, há duas perspectivas sobre isso. Há a perspectiva dele não sair ou a perspectiva de ganhar muito dinheiro. Achas que ele ainda vai... o mundo vai voltar ao normal, isso é certo. Ele ainda vai valer muito dinheiro ao Sporting? Sem dúvida, eu acho que não vai. Só uma lesão, né? Mas eu acho que se fica, vai continuar a crescer. E estes campeões já têm um objetivo. Já sabem que para o próximo ano não pode fazer de menos 23 golos. Pelo menos... Achas que lhe vão cobrar isso? Ele mesmo, não, ele mesmo. Na cabeça dele? Na cabeça dele está em querer melhorar. E depois a parte dos golos é um jogador incrível, não é? As assistências que dá, os passos que há, isto é
um campeão tem este guarda-redes. Vendagal, não é? Houve ali um momento em que ele não ficou muito bem na fotografia, mas deixa-me ouvir também o Otávio Machado. Otávio, boa noite. Isto pode dar que falar durante a semana. O Jorge Jesus há pouco fez algumas críticas ao facto do jogo não ter sido, o jogo do Benfica não ter sido à mesma hora do jogo do Sporting. Paulo, é uma evidência que vai recuar só alguns anos e as 3 jornadas finais, os jogos eram disputados todos à mesma hora. Depois os interesses televisivos, naturalmente, foram-se impondo. Foi havendo uma triagem no sentido de diferenciar alguns jogos que não teriam importância para a qualificação e chegamos ao ponto 2, que efetivamente, aliás, também não houve público para não haver desigualdades entre equipas, umas que poderiam jogar em casa e outras não. Neste caso concreto, eu penso que seria muito mais sensato e equilibrado em face de, se quisermos dar importância, e defendemos que dar importância à situação do jogador que marca, que é o melhor marcador do Campeonato Nacional. Naturalmente que os jogadores, para evitar qualquer tipo de situação, que os jogos deviam ter começado à mesma hora e no mesmo dia. Eu já vou ouvir a opinião do Diamantino, mas Vítor, tu achas que esta discussão vai de algum modo trazer aqui uma nuvem sobre os melhores goleadores, no caso o Seferovic? Olha, Paulo, tal como se discutiu em relação à guarda de honra na última semana, também não há tradição em Portugal de se marcarem jogos à mesma hora por causa do prémio melhor marcador. Eu não vou recuar para outros casos, basta lembrar-nos todos da época passada, foi a 25 de julho esse jogo, todos presentes aqui seguramente se recordam, o Rio Ave jogou às 19 horas, Taremi marcou 2 golos e o Benfica entrou em campo contra o Sporting às 21h15, sabendo que tanto Pizzi, que tinha 18 golos, como Carlos Vinícius, que tinha 17, precisariam apenas de um golo, qualquer um deles, para se sagrarem como melhores marcadores. Aconteceu aos 88 minutos, Pizzi fazer o passo para Carlos Vinícius, que nem foi titular, e depois Carlos Vinícius ganha o prémio melhor marcador. Portanto, na época passada, calhou de ser o Benfica o beneficiado, através de Carlos Vinícius, desta vez foi um bocadinho ao contrário, mas sei que, independentemente de provavelmente ter sido uma situação que até pode ter sido ponderada, creio que não era logisticamente possível colocar todos os jogos à mesma hora e tal como aconteceu em relação à guarda de honra, não havendo essa tradição no futebol português de valorizar o prémio melhor marcador a esse ponto e já havendo o precedente da época passada, as coisas foram desta maneira, vamos ver como é que será para o ano. E mantendo o facto de ter sido assim no ano passado, faz com que este ano ninguém se possa queixar? Boa noite. Sim, podemos ir por aí, mas aquilo que me parece a mim é que teria que haver, é verdade que não é um prémio importante, ou não é um prémio muito importante para os clubes, é mais um prémio individual, mas teria que haver aqui alguma equidade. E a equidade seria, visto que há esse tal prémio, para não haver depois estas discussões à volta de assuntos que, na minha opinião, não são muito polémicos, mas que pode-se falar durante algum tempo. Os jogos deveriam ser à mesma hora, até por uma questão também, eu há pouco falei, por uma questão que eu fui habituado também a que os jogos fossem todos à mesma hora, as últimas 3 jornadas, depois passou a ser a última jornada e hoje, visto que havia um prémio, não me parecia mal que os jogos também fossem disputados à mesma hora para não haver este tipo de discussão. Depois também ficar algo triste com este tipo de acontecimentos e triste porque, mais uma vez, os interesses financeiros sobrepõem-se aos interesses desportivos. Deixa-me enquadrar também com o que disse o Jorge Jesus, para percebermos também o que está aqui em causa. No final do jogo frente ao Vitória de Guimarães, o treinador do Benfica foi claro quando se referiu aos horários dos jogos, dizendo que discorda da forma como tudo foi feito. Não é por lei as equipas que estão em disputa da classificação têm que jogar todas à mesma hora, mas hoje havia em disputa um troféu individual que é muito importante para qualquer jogador. E a Liga ou a Federação, não sei quem é o responsável, o Sporting ou o Benfica tinha que jogar à mesma hora que o Sporting, ou o Sporting tinha que jogar à mesma hora que o Benfica. Não é? Isto não pode permitir que uma equipa onde 2 grandes jogadores, o do Sporting e do Benfica, estão na disputa do artilheiro do campeonato, um já sabe o que é que aconteceu e o outro está a jogar. Não é? Isto não pode. Isto é falta de sensibilidade, isto mostra um bocadinho o que é a prática, não é? O que é a prática dos objetivos e da organização. Há muita teoria e pouca prática. Há muita gente, não é, que
toma decisões no futebol que não têm prática nenhuma do que é o futebol, são só teóricos. Otávio, só teóricos quer dizer que há pessoas que estão a gerir que não percebem muito disto? Paulo, para já um ponto de ordem que penso que o Pote não merece que ponham qualquer sombra sobre a realidade que foi ele, com toda a justiça, ter sido o melhor marcador. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é podermos evitar fazer profilaxia, fazer com que as coisas não aconteçam. E isso era algo que podia ser feito. Como disse, houve aqui diversos testemunhos, os jogos antigos no passado eram as três últimas jornadas, todos à mesma hora, para evitar qualquer tipo de situação. Neste momento, como se sabe, os interesses televisivos sobrepõem-se e de que maneira, naturalmente, há equipas que se queixam da calendarização, os interesses financeiros das transmissões televisivas ultrapassam largamente aquilo que é, muitas vezes, os interesses competitivos e o interesse daquilo que devia ser a defesa de qualquer situação que pudesse pôr em causa o que quer que seja. Agora, não deixa de ser verdade que isso eram situações evitáveis e é verdade que temos muitos teóricos, mas temos também, posso dizer, uma equipa, uma comissão permanente de calendarização da Liga Portuguesa de Futebol, que é responsável pela sua calendarização, onde estão presentes, naturalmente, os representantes dos 3 clubes grandes e são 7, penso eu, compõem esse e que, naturalmente, a calendarização é feita e ela foi feita e foi aprovada e ninguém meteu, penso eu, ninguém meteu em causa a realização dos jogos. Agora, mas a verdade é que as últimas jornadas são marcadas em face daquilo que são a realidade do campeonato, os últimos lugares, os primeiros lugares estavam todos definidos, na parte de baixo da tabela envolveu algumas equipas, os jogos foram à mesma hora e naturalmente que este jogo também devia ter sido à mesma hora. Sem pôr em causa a justeza e a justiça e parabéns ao Pote, parabéns à equipa do Sporting que tudo fez para que este miúdo, depois do Seferovic ter marcado 2 gols, ele ter marcado 3, não é fácil e ele conseguiu com todo o mérito o título de melhor marcador. Mas seria bom que se tivesse evitado esta situação, não estávamos aqui a discutir hoje. Paulo, isto é importante como gancho para o jogador que vai entrar em campo. Viu que o Seferovic marcou 2 golos e provavelmente, a partir do momento em que o jogo do Benfica acabou, já foi para ali a pensar tem que marcar 3, tem que marcar 3. Estou-me a recordar os temas que eu vivi neste aspecto, que eram tremendos, porque não tive que tirar o valor aos 2. Fizeram uma época incrível os 2, o Pote e o Seferovic. Agora, não podes imaginar, Paulinho, o que é estas últimas jornadas, o Taninho acabou de dizer, em Espanha também eram, as últimas 3 eram à mesma hora, mas o prazer que eu tinha a dar um golo ao Baltazar e ao Manolo depois, que foram os 2 pichichi, né? E recordo, o Baltazar estava a lutar com o Hugo Sanches e o Manolo, até às últimas jornadas, até a última jornada com o Hierro. E não imaginas o prazer e já está. Não. Fez golo, não é? O banco fez mais um. Tínhamos que fazer outro, não é? E eu às vezes estava todo roto. Lá tinha que ir na área outra vez, não é? Não sei como é que vou fazer, mas tenho que fazer um penalti, nem que ele não seja, não? Por isso, o prazer, até as pessoas que estão fazem isto, hoje seria um jogo maravilhoso, entre aspas, para os jogadores do Sporting e Benfica, à mesma hora, não é? Porque estão a receber ordens, não é? Isto fez agora. Seferovic 2 golos. Tens que fazer, temos que apertar aqui. É um prazer, uma emoção tremenda, né? Que vives só de vez em quando. Na prática, o que tu me estás a dizer é que quando já se tem alguma informação, faz-se alguma coisa para que aconteça. Tu estás a dizer, estava cansado, mas lá tinha que ir na área a ver se rafava ali um penalti. Estás a receber do banco o que está a acontecer no jogo do rival, né? Se o rival, Hugo Sanches, marcou o Real Madrid, o Hugo Sanches. Temos que fazer mais um para o Baltazar, naquele caso, ser o Pichichi, né? Pichichi que chama-se o melhor marcador em Espanha. E tínhamos que tirar a carga, né? E depois marcava, já está. Faltava 10 minutos. Acho que agora já. E está sempre com o coração. Não está em jogo num título, mas está em jogo um troféu. Vou interromper-te, deixa eu ouvir o Ruben Amorim. Da equipa, fico muito feliz por ele. Acho que o Sporting tem sorte de ficar com alguém como o João, que irá ser treinador.
espero que não me roube o lugar, portanto vamos mandá-lo ali para o sub-14, ali bem baixo, porque está difícil para todos e, portanto, parabéns ao João pela uma carreira brilhante. Tem um grande caráter e estamos felizes por eles. Algo tristes porque acabou a carreira do João, mas a vida continua e há muito para viver. Depois tivemos outro lado, mais alegre, que deixou-nos um sorriso. Houve muita gente a festejar lá em cima como se fosse o gol do título do Paulinho. Foram os 3 golos do Pedro aqui nesta partida. Ele que no máximo de carreira teve 6, 7 golos, hoje faz 23 golos nesta temporada, muito também devido ao trabalho desta equipa e o que proporcionou ao Pedro em todas as partidas desta Liga Norte. Sim, mérito da equipa, mérito dele, um jogador que não forçou nada. Hoje no jogo viu-se que ele realmente tem golo, tem uma equipa que gosta muito dele, tem um grupo que o quer ajudar e a forma competente como entramos no jogo, cada um a respeitar os seus posicionamentos, perdemos algo disso no 3-0, mas eles não descansaram enquanto o Pote não fez 3 golos. Se fosse preciso mais, ele iria marcar mais, porque eu sentia que a equipa ia ajudá-lo. Portanto, eu fico feliz quando é o conjunto a funcionar assim. E hoje foi o dia do Pedro, mas deu-nos muito. O Pote deu-nos muito, toda a gente nos deu muito. É um prémio merecido de um grande jogador e vai fazer uma grande carreira. A época vai muito longa, finalmente termina aqui. Foi a melhor maneira de terminar, com um 5-1, uma vitória robusta, com a entrada de mais 2 miúdos, 30 jogadores utilizados nesta temporada na Liga Nós, com o André e com o Tomás. É a cereja no topo do bolo colocada aqui? Sim, era algo que nós queríamos fazer, apostámos na formação, criámos uma equipa, fomos realmente uma equipa, ganhámos 2 títulos em 3 possíveis, sem contar com a Supertaça. Acho que fizemos um bom campeonato, agora temos de preparar para o futuro. Vai ser um ano muito complicado e nós estaremos preparados para ele. Está preparado para as férias, mister, ou ainda não me estou na cabeça? Tenho o curso, tenho uma semana de férias, depois vou entrar no curso, portanto vou desligar e depois fazer o meu curso e começar a nova época. Nada. Tá. Obrigado, mister. São as palavras de Ruben Amorim, depois desta vitória por 5-1 frente ao Marítimo. Vamos também ver os golos que compõem essa vitória e que fazem de Pedro Gonçalves o melhor marcador do campeonato. O Sporting venceu por 5-1. Este é um dos primeiros lances do jogo. 7 minutos, há uma jogada pela esquerda de Giovanni e uma finalização de Pedro Gonçalves. Nesta altura, ele ainda estava a 1 golo de Seferovic. Este era o 21º Pedro Gonçalves. Seferovic tinha 22. Mas a história não ficaria por aqui. Aos 20 minutos há um bis. Pote desta forma igualava o jogador suíço do Benfica e depois aqui o terceiro, que é logo depois, e o guarda-redes não fica nada bem na fotografia. Ainda festejava o segundo, já o terceiro estava no fundo das redes. Pedro Gonçalves esteve na jogada, o Sporting chegaria à goleada na segunda parte com Pote a fazer o terceiro, o hat-trick. Pedro Gonçalves é oficialmente o melhor marcador do campeonato e terminou com mais um golo do que Seferovic, que tinha marcado 2. E depois, para fechar a época com chave de ouro, Gonçalo Plata fez um grande golo e fechou as contas do Sporting em 5-0. O guarda-redes não fica muito bem na fotografia. Haveria tempo para um golo do Marítimo que reduz para 5-1 já perto do final. E são estes os golos que compõem a vitória do campeão nacional. O Benfica venceu a Vitória de Guimarães por 2-1. Na segunda parte, Seferovic fez o primeiro para o Benfica, cruzamento rasteiro de Nuno Tavares para Seferovic, o suíço só teve de finalizar. Foi o 21º golo no campeonato. Pouco depois, Seferovic bisou e marcou o 22º golo da conta pessoal. O suíço saltou mais alto, na sequência de um canto. Jorge Fernandes de cabeça marcou o golo do Vitória de Guimarães. O canto foi cobrado por Ricardo Quaresma. E aqui o 3-1, esse que compõe efetivamente o resultado final. 3-1 foi a vitória do Benfica frente ao Vitória de Guimarães, já em cima do minuto 90, para lá, aliás, do tempo regulamentar. Respondendo também à vitória do Futebol Clube do Porto por 4-0 frente ao Belenenses, embora já de nada valesse para o Benfica. Ao minuto 14, Taremi fez o primeiro para o Futebol Clube do Porto. A jogada começa com um passo longo, erro de Varela e depois a combinação entre Otávio e Taremi. O 16º golo do iraniano no campeonato esta época. Aqui a repetição do lance.
Pouco depois, Gruitch aumentou a vantagem do Futebol Clube do Porto. Há um passo atrasado de João Mário que permite que o remate saia com muita força. O guarda-redes bem tentou, mas não teve grande hipótese. Novamente a repetição em câmara lenta. Na segunda parte, Tony Martínez fez o terceiro para a equipa de Conceição. Recuperação de Taremi. O espanhol finaliza. O guarda-redes ainda tenta travar a bola, mas de nada valeu. 81 minutos, Diogo Leite marca o 4-0 depois de um livre batido por Fábio Vieira. Estreia a marcar de Diogo Leite na equipa do Futebol Clube do Porto. 4-0. Resultado final. São estes os golos que compõem a jornada, o fim do campeonato também para os três grandes, que amanhã ficam também a saber que jogadores vão à Seleção Nacional, mas esse é outro tópico. Para já, Paulo, olhando para as exibições do Benfica, do Porto, do Sporting, já tudo estava definido em termos de classificação, foi mais para cumprir calendário, não é? Não só estava em jogo os melhores marcadores. Os melhores, também os miúdos do Sporting, que entraram 2, não é? Ainda assim achaste que o Porto e o Benfica responderam bem, até por uma questão de orgulho? Sim, o Benfica e o Sporting tinham que jogar para os seus marcadores, não é? Para os seus goleadores. E também foi bonito o Ruben meter os dois miúdos a jogar, não é? Para serem campeões. E volta o Porto praticamente nada, só tinha que cumprir calendário. Deixa-me dar aqui Diz. É um ano histórico, fez agora dias, não foi do Boa Vista ser campeão há 20 anos, não é? Dá um grande abraço ao Jaime Pacheco, o meu querido Jaime, fomos campeões da Europa, porque ele era o treinador daquele feito histórico. Também dar os parabéns ao Boa Vista e ao professor João, ao meu querido Rui Augusto. 20 anos passaram a correr. Por conseguirem o grande objetivo de ficar na primeira divisão neste clube histórico. Mas parabéns ao Boa Vista por estes 20 anos e ao meu querido Jaime, não é? E voltando ao tema de hoje, nem nessa altura houve um português melhor marcador do campeonato. Não. Nessa altura já tinha sido. Foi o Elpidio Silva esse ano. Nessa altura foi. É que ainda há pouco estive a ver a lista, com o nosso Otávio Lopes, estive a ver a lista dos melhores marcadores, por acaso, porque queríamos ter a certeza se tinha havido alguns. Por exemplo, o ano passado, naquela situação que eu referi, o Pizzi chegou à última jornada na frente. Pois foi. Mas acabou por não ganhar. E o Pote, apesar de ser quase um segundo avançado este ano, chegou como médio. E é muito invulgar, aliás, é quase inédito no futebol português um jogador que chega com estas características claramente de médio, mesmo tendo funções mais ofensivas, conseguir